Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos deixar o capítulo 27 do livro de Mateus. Mateus 27. Os irmãos retornando, graças a Deus. Esse ano é um ano especial, um ano de comemoração do 25º aniversário da nossa igreja. Olha que bênção. Temos muitas coisas para contar e muitas coisas ainda para fazer para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos ler a partir do verso 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam, por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E os dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: eis que você destrói o santuário e em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus vinha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com eles o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até às 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a bebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe para beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E ainda dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir.
Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra, para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente ao túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano seria pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Santo Deus, eterno Pai, nesta manhã reunidos, ó Deus, para te adorar, para te exaltar, lemos a tua santa palavra, ó Deus, para tirar dela, ó Deus, fonte de inspiração para nossas vidas, tirar dela, ó Deus, lições para que possamos verdadeiramente, ó Deus, viver no teu caminho e não nos desviarmos dele, Pai. Que o teu Santo Espírito conduza os nossos corações à compreensão da tua palavra, ó Pai, e que nada além da tua vontade e do teu querer seja proferido nesta manhã, Pai. Que os nossos corações estejam desejosos, ó Deus, de compreender mais uma vez do teu querer e da tua vontade. E assim, ao sairmos daqui, possamos viver a tua vontade em nossas vidas, em nossas rotinas, e aplicar, ó Deus, os teus ensinos no nosso viver. Ajuda-nos nesta missão, neste desafio, nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante então do momento em que Cristo é crucificado, os momentos da sua morte. Vemos então zombarias, vemos o abandono, vemos a entrega de Cristo ao desígnio atroz que lhe cabia viver. A cruz para o cristão não é fracasso, como o Império Romano queria impor a todos os cristãos e judeus, mas pelo contrário, a cruz expõe para nós aquele que sofreu por nós. A cruz, o cristianismo sem cruz não é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo que não compreende a obra da cruz, a obra vicária da cruz, não compreende o propósito pelo qual Deus entregou o seu Filho por amor a nós. Todas as vezes que nós pensamos em Cristo Jesus, não podemos tirar a visão de que Ele morreu naquela cruz, e morreu sozinho, morreu abandonado. Nem o próprio Deus se fez presente com Ele. O próprio Deus o abandonou diante de todos os pecados que vieram sobre Ele, os nossos pecados. Nunca nos esqueçamos disso. Não podemos deixar de olhar para esse episódio da vida de Cristo e perceber alguns escritos, algumas coisas que nesse relato de Mateus são extremamente preciosas. O primeiro delas, dentro do contexto histórico, o local onde Cristo foi morto se chama Gólgota, o local da caveira, local fora da cidade, mas o local da entrada da cidade. Então, o cartão de visita para a cidade era ver aqueles malfeitores mortos, para que assim as pessoas que entrassem na cidade não quisessem realizar algo ruim. Cristo é morto ali entre 2 assaltantes, entre 2 salteadores. E é impressionante essa narrativa, porque nós vemos então que ele, diante desses 2 criminosos, ele é o inocente diante dos criminosos.
Nós vemos então o próprio escárnio do que ele sofre, do que ele vive, e a multidão começa a escarnecer, não somente agora os líderes, porque é algo que é muito importante que você perceba. Uma semana antes, a mesma multidão cantava Hosana que vem em nome do Senhor. Na outra semana, eles estão lá gritando, mata-o e crucifica. Isso é algo que eu e você precisamos estar muito atentos como cristãos, principalmente pais, porque um pensamento, uma má influência destrói toda a árvore. Uma má influência, um mau pensamento, algo que vem das trevas, pode destruir completamente o ensino da verdade. Pode roubar a fé, pode minar o coração. E, queridos irmãos, nessa geração que eles já nascem com a seletividade em suas mãos, eles têm uma autonomia muito grande. Eles têm uma autonomia de escolha que na nossa geração só seria possível a partir dos 16, 18 anos. E que essa geração já está começando com tenra idade. Se você dá o celular para o seu filho, alguns especialistas dizem que é como você deixar uma criança em uma praça pública sozinha. Queridos irmãos, não se equivoquem. Jesus, ele é morto pela mesma multidão que o ovacionou. Um pensamento ruim que você deixa entrar pode influenciar toda a sua trajetória de fé. Quantos cristãos hoje em dia estão fora das igrejas por causa disso? Por deixarem de fato, conhecerem Cristo e permitirem que falsas ideias, falsos ensinos entrem, permeiem e destruam completamente a levedura de Cristo Jesus. Nós precisamos estar sempre atentos às heresias e sempre atentos àquilo que está tentando influenciar para nós. O relato de Mateus é o relato mais profundo da morte de Cristo. 3 horas de densas trevas. 3 horas aonde ocorre algo não somente ali naquele local, mas em toda a ordem cósmica. Nunca se esqueça disso. Foi um eclipse que aconteceu. Então, foi um eclipse que aconteceu. Essa é a explicação científica. Mas não foi só um eclipse que aconteceu. O relato de Mateus é um relato assustador. Ele diz que os sepulcros foram abertos. Os mortos ressuscitaram. Os mortos saíram correndo e entrando na cidade, e a cidade entrou em pânico. E quem está relatando isso são os soldados romanos que estão dizendo isso. Dá para você entender o tamanho do impacto que foi isso? Essa morte de Cristo Jesus? Por isso que muitos cristãos às vezes têm uma fé tacanha, que não consegue enfrentar as lutas, porque não consegue refletir claramente a obra da cruz. Por isso que é importante que nós estudemos o Evangelho como um todo, a Bíblia como um todo, para que possamos compreender esta obra, a obra redentora dele. O relato não para só aí. O relato também nos mostra a rendição desses soldados, aonde eles declaram claramente, no versículo 54, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Diante de tudo o que aconteceu, um eclipse de 3 horas, os sepulcros sendo abertos, as pessoas sendo ressuscitadas. Mas existe ainda mais um contexto aqui: o véu é rasgado. O véu é rasgado. Aqueles líderes religiosos que acusaram Cristo Jesus, eles vão para o templo, e lá no templo, Deus mostra o seu poder quando o véu é rasgado. E eles então ficam preocupados, vão a Pilatos e pedem: vamos vigiar lá, porque existe uma lenda de que ele vai ressuscitar.
Queridos irmãos, que relato impressionante da vida de Cristo. É inegável a historicidade da vida desse homem. É inegável a historicidade desse relato. É profundo este relato. E isso então deve mostrar para nós o que está no centro das nossas vidas, porque no centro de toda a história da humanidade está Cristo. No centro de toda a história da humanidade está Cristo. E a pergunta para mim e para você nesta manhã é essa: o que está no centro da tua vida? É Cristo. É a sua total rendição a Cristo, é a sua total entrega a Cristo, é a sua total compreensão da obra de Cristo na cruz. Essa é a verdade fundamental deste texto. Vamos olhar um pouco agora as personagens que estão. Nós temos então, já falamos do centurião, que reconhece, falamos também das pessoas que estão ao longe, mas se levanta então a figura de o cirineu, Simão, que carrega a cruz de Cristo, e nós também temos aqui a figura de José de Arimateia. Nós temos então duas personagens bem profundas dentro desse eixo, e essas personagens não são discípulos extremamente destacados em todo o Evangelho, eles aparecem somente aqui. Mas eles aparecem sendo pessoas importantes na crucificação e na morte do nosso Senhor Jesus. Então, isso por si já traz uma lição muito importante para nós, queridos irmãos, como cristãos. Nós temos algo para fazer no reino de Deus. Nós temos algo para fazer. Às vezes vai ser carregar a cruz. E será que nós temos essa compreensão de que às vezes nós temos que estar preparados para carregar a cruz do próximo, daquele que está sofrendo? Porque muitos de nós estamos olhando para um evangelho de oba-oba, um evangelho só de benesses para si, um evangelho extremamente egoísta e que tem pouca compreensão dessa obra redentora. Mas aqui nós estamos também diante de um homem que está disposto a abrir mão das suas posses, compra um sepulcro para que Cristo fique ali, e ele voluntariamente, sem consultar ninguém, ele prontamente está ali fazendo a obra de Deus, e fazendo a obra que se tornará a obra redentora de Cristo. A obra mais magnífica será por intermédio deste homem, que será a ressurreição, Cristo saindo do sepulcro. Queridos irmãos, existe muito espaço no reino de Deus para servir. O crente, ele trabalha na obra de Deus. O crente, ele não é um espectador na obra de Cristo. Mas nós temos outras personagens de destaque, que são as mulheres, e elas vão ser mais destacadas no próximo capítulo, mas neste momento o relato está dizendo que essas mulheres estão também acompanhando. E muitas das vezes, mesmo que você esteja acompanhando alguém de distante, as suas orações fazem efeito na vida das pessoas. Nós podemos servir carregando a cruz, nós podemos servir ajudando de uma maneira, comprando terreno, ajudando, fazendo a obra do Senhor. Mas nós podemos também, ao longe, estarmos orando, ajudando na obra de Deus. Agora, o que nós não podemos fazer é estar como espectadores dentro do reino de Deus. É não sermos coparticipantes, cooperadores na obra de Cristo Jesus. Não existe esse grupo dentro do reino de Deus. Se você está no reino de Deus, se você entendeu a obra vicária de Cristo Jesus, então você é participante, você é um cooperador, você é um discípulo e você está disposto a servir na obra de Deus. Então você tem que estar com os teus olhos abertos, os teus ouvidos sensíveis, para entender e compreender a obra de Deus. E a obra de Deus não se limita a 4 templos de um templo, significa dentro daquilo que Deus deseja realizar dentro deste mundo, que é manifestar a glória dele sobre a vida das pessoas, sobre todos os lugares, sobre em todas as situações.
Mas por favor, compreenda nesta manhã, você tem um papel no reino de Deus. Não cabe a mim, como pastor, e nem como igreja, a ninguém definir o seu papel dentro da obra de Deus. Isso é fruto do seu coração e da sua intimidade com Deus. Se você realmente entende essa obra redentora, você se humilha diante dele. Você declara, como aqueles centuriões declararam, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E se você declara que ele é o Filho de Deus, então você declara que ele é o seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Quem é o teu Senhor é Cristo. E isso então deve te levar a ter aspirações no reino. Um crente tem aspirações pelo reino de Deus. O crente ele tem o desejo de servir a Deus. Nessas três personagens dessa história, existe um ingrediente de disposição. Amém, irmãos? Ninguém é empurrado no reino de Deus. Se você está fazendo a obra de Deus é empurrado, pare hoje em nome de Cristo Jesus. Deus não quer isso de você. Se você está fazendo isso por sacrifício, pare também, porque o único que fez sacrifício foi Cristo Jesus. Mas você tem que checar o seu coração. Se o seu coração tem uma disposição em servir voluntariamente, se você tem um desejo verdadeiro de servir a Deus, se você tem essa alegria, essa aptidão, essa prontidão, esse desejo está agindo dentro de você, e você faz, não por reconhecimento, não por méritos, não por querer uma bênção, não, é porque você sentou e você chegou à conclusão, ele é o Filho de Deus. A maior declaração na crucificação é de um ímpio, de um incrédulo, de um ateu, que diz, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Não sabemos o que aconteceu depois da história com este homem, mas eu posso te dizer com toda certeza, que eu não conheço ninguém que tenha uma declaração dessa, se torna a mesma pessoa depois. Mas fica sempre na presença de Cristo Jesus. Eu queria destacar então, queridos irmãos, nesta manhã, 5 lições para mim e para você, seguirmos a nossa vida com Cristo. Pode colocar, Gisele? Pode passar. Pode passar. Então a primeira, vamos falar juntos? O Messias. De novo, igreja. E foi contado com os transgressores. A promessa de Isaías 53 se cumpre aqui. Ele foi rejeitado por todos. Foi morto. Mas a rejeição não é fracasso. Muitas das vezes nós temos um problema de baixa estima e que nós não curamos, não restauramos isso com Cristo. Porque às vezes nós vamos ser rejeitados pelo mundo. E tome muito cuidado com as questões das redes sociais, porque hoje as pessoas têm muita dificuldade, querem curtidas, querem aparecer e querem... Não é isso. O que importa, querido irmão, é o nome de Cristo aparecer. E Cristo é rejeitado pelos homens, mas ele é aceito por Deus. E no maior escárnio, acontece o maior milagre. Redenção, fala comigo, redenção. Nunca mais esqueça isso. Redenção. No maior escárnio, na maior rejeição, acontece a nossa redenção. Então, querido irmão, às vezes tem rejeições que são maravilhosas para as nossas vidas.
Eu tenho uma experiência de rejeição. Eu estava pastoreando São Paulo, o ministério estava indo super bem, nós pegamos um trabalho que estava com bastante dificuldades, trabalhei com jovens, adolescentes, depois pegamos uma associação que tinha lá, estava tudo bem ruim. Em um ano, graças a Deus, a coisa cresceu, batizou, o último batismo, batizaram 80 jovens, foi uma coisa assim maravilhosa. O culto começou na mesma hora, mas terminou quase 2 horas depois, e ninguém ia embora, estava lotado, e um monte de gente tomando decisão. Foi uma coisa maravilhosa. Passou um mês, eles me rejeitaram, falaram: você não vai servir mais aqui. Eu falei: amém, Deus abençoe. Peguei minhas coisas e fui embora. E às vezes nós ficamos assim. Eu passei por uma fase ruim, mas eu cheguei aqui em Goiânia com a minha mãe e começamos então, resgatamos uma senhora que estava tentando suicidar, resgatamos a família, batizamos numa igreja quadrangular, e está aqui, depois de 27 anos, está aqui essa igreja para a honra e glória de Cristo Jesus, amém, irmãos? Então aquele famoso ditado: há males que vêm para o bem. Então não tema uma rejeição. A única rejeição que você deve temer na sua vida é de Deus. É de Deus. Agrade o Senhor de todo o teu coração. Agrada-te do Senhor. Agrada ao Senhor, mas agrada-te do Senhor. Não existe obra mais maravilhosa do que essa: Cristo. A rejeição do Messias, como diz o meu professor Shed, ela não é um desvio, ela não é um erro, ela não é uma falha, mas ela é o cumprimento da promessa, amém, irmãos? E nem eu nem você sabemos o final de nossas vidas, mas uma coisa você pode ter certeza: no final das nossas vidas, Cristo estará lá. A pergunta é se o seu coração estará com Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ser fiel. Fala comigo: ser fiel. Ser fiel. A segunda lição desta manhã, queridos irmãos, do texto é que a zombaria humana não anula a verdade divina. Salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar. O professor Shed fala: o escárnio revela cegueira espiritual, mas a cruz revela o amor incondicional de Deus. Eu e você somos chamados a confiar na verdade do Evangelho. Confia na verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E Ele morreu para que nos dar vida, e vida eterna, e vida com Ele. Então não importa o desprezo deste mundo, mas o que importa é ser fiel a Cristo. Aconteceu uma história, uma das mais profundas, em que uma mãe tinha se convertido, junto com seus filhos, ao Evangelho de Cristo, e o marido a denunciou, e ela foi levada ao Coliseu, e o marido levou os filhos e a mãe, e lá no Coliseu eles a amarraram, colocaram os fenos, e aí do outro lado estavam os filhos e gritavam para ela: negue Cristo, negue Cristo. E ela olhava para os filhos e fala: até daqui a pouco nós veremos o Mestre. Fiquem firmes, daqui a pouco nós veremos o Mestre. Acenderam as tochas e soltaram as feras. Os filhos foram comidos e ela foi queimada viva. Mas eles foram fiéis até a morte. Você é chamado a ser fiel a Cristo até a morte. Não desvie, não negue o nome de Cristo, não abdique da redenção em Cristo Jesus. Seja fiel a Ele, custe o que custar. Custe o que custar. Viva com Ele. Ame-o de todo o teu coração. Caminhe com Ele
tua força, não, na força do Santo Espírito de Deus. Ele te sustentará. A terceira lição ainda é mais profunda para mim e para você. A terceira lição diz assim: o abandono de Cristo garante a nossa reconciliação. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Cristo, a terceira lição, diz ele, Cristo experimenta o abandono para que o pecador jamais seja abandonado. Jesus vai ressuscitar e depois ele vai dizer: estarei convosco todos os dias. Ele sente o abandono para que eu e você não sejamos abandonados. Então na cruz, Cristo assume o juízo, Cristo assume o nosso lugar, Cristo, Ele experimenta o vilipêndio que eu e você merecíamos, mas Ele garante a mim e a você reconciliação. Amém, igreja? Fala comigo: reconciliação. Redenção, reconciliação. Não esqueça dessas palavras. Somos reconciliados então com Cristo, e por meio de Cristo somos reconciliados com Deus. Somos reconciliados agora, então há perdão, e onde há perdão no sangue de Cristo Jesus, há redenção. A quarta lição: a morte de Jesus inaugura então um novo acesso a Deus. Eis que o véu se rasgou. O véu se rasgou, queridos irmãos. Não é mais religião. Não é mais religião, agora Deus conosco. Amém? Agora é Emanuel. Fala comigo: Emanuel. Deus conosco. É Emanuel na morte. Por isso que nós não temos rituais. Nós não temos rituais. Por isso que nós não temos superstições. Por isso que nós não temos mística. Porque a mística é Cristo. Amém? Redenção e reconciliação. É Cristo. Somente Cristo. Fala comigo: somente Cristo. Somente Cristo. Não tem valor nenhum você passar na frente de uma igreja católica e fazer crer em Deus Pai. Isso não tem valor nenhum. Isso é superstição. Como não tem valor nenhum uma folhinha de arruda aqui. Não tem valor nenhum um corredor cheio de sal. Não tem valor nenhum um óleo. O que tem valor, o único valor é Cristo, amém? É Cristo Jesus. Coloque Cristo. Pare de consultar horóscopo. Pare de ficar buscando alguma macumba. Uma mulher de oração, porque a mulher de oração orou, pastor, porque a profecia chegou. Não, a minha profecia é Cristo, redenção e reconciliação. Fala comigo: redenção e reconciliação. Não acrescenta nada mais nessa equação. Nada mais. Nada mais. Solos Cristo. Somente Cristo. O que acrescenta é vilipêndio à cruz. O que acrescenta é heresia. Mas não adianta nada a cruz se você não chega à conclusão daquele ateu aos pés da cruz, que verdadeiramente diz: esse é o Filho de Deus. Que você reconheça isso nessa manhã. Que você compreenda isso nesta manhã. Por último, queridos irmãos, Jesus vai para o túmulo. É fechada a porta do túmulo. Silêncio por 3 dias. Quantas vezes é cruel o silêncio de Deus para nós. É cruel às vezes.
Foi tão cruel para os discípulos que eles não suportaram. Eles decidiram ir embora. Mas a vida cristã às vezes é feita de silêncios. É cruel o silêncio de Deus. O salmista diz: esperei com confiança no Senhor, e Ele atendeu. Mas Ele esperou. Você gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar, né? Fast food então? iFood então? Diz que o povo está deixando de usar iFood para usar 99, que diz que tem o tempo lá que tem que bater. Nós somos a geração da impulsividade. Nós somos a geração do ontem. Como então fazer a fé ser saudável nesse ambiente? Como viver essa fé nesse ambiente? Aprenda nessa manhã, querido irmão, querida irmã. O maior milagre vai acontecer daqui a 3 dias. A pedra do túmulo vai ser mexida. E o Cristo morto declarará para todo mundo: eu vivo e voltarei. Eu não sei qual a sua condição nesta manhã, mas eu te entendo se tem sido difícil aguardar o silêncio de Deus. Mas eu gosto muito de Teresa d'Ávila, quando ela fala que nas noites densas e escuras da alma, aprenda a descansar no Shalom de Deus. A paz dele estará contigo. Essa é a promessa dele. Essa é a verdade dele. Às vezes nós queremos a resposta, às vezes nós queremos a solução, e às vezes a solução não vai vir, a resposta não vai vir, mas a paz dele estará contigo todos os dias. Lembre-se do exemplo de Cristo. Ele foi para a cruz. Ele não desistiu de ir para a cruz. Ele foi para aquela morte. Ele não desistiu, ele não recuou. Eu e você precisamos tomar essa decisão nesta manhã. Não desistir de andar com Cristo todos os dias de nossas vidas. E andar com Ele todos os dias de nossas vidas. Nessa manhã, ao relembrarmos a morte vicária de Cristo Jesus, lembre-se que a cruz cumpre as profecias de Deus. Lembre-se que o sofrimento de Cristo é o caminho da nossa redenção. Lembre-se que a morte não tem a palavra final sobre mim, sobre você. Lembre-se que a morte possibilitou o nosso acesso a Deus, então não menospreze isso. Minhas filhas ficaram lá no Amazonas e lá não tinha acesso ao celular. Aí na quinta-feira elas tiveram acesso a uma rede. Aí começou a chegar um monte de mensagens. Oi, 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 vocês estão aí, vocês estão aí. Oi, 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 oi. E aí, saudade de cá, saudade de lá e tal. E a Soraya liga e a gente vê as meninas, elas veem a gente e a gente ficou tão feliz da gente se rever e
restabelecer esse contato. Infelizmente, tem crentes que vão sair daqui, vão passar uma semana e só vão lembrar de Deus na outra semana. Quando você faz isso, você pega a cruz de Cristo e joga no lixo. Se durante essa semana você esquecer da cruz de Cristo, da redenção e da reconciliação por um segundo, é desespero. O único que tem a redenção, a salvação para nós é Cristo. A cruz para mim, sempre que eu olho, me lembra. Ele morreu para me salvar. Feche os teus olhos. Agradeça a obra vicária de Cristo Jesus nessa manhã. E que em nome de Cristo Jesus, nós não esqueçamos da redenção e da reconciliação em Cristo Jesus. Pai querido, Pai celeste, agradecemos, ó Deus, a preciosa salvação em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Deus, porque Tu derramou sobre nós, ó Deus, sangue precioso. O Senhor não desistiu. O Senhor experimentou o gosto amargo da pior solidão para nos garantir a preciosa salvação. Mas, Pai, socorre aquela alma que hoje está aflita, que está no meio de um silêncio. Socorre hoje, ó Deus, com toda a Tua graça, com todo o Teu amor, com todo o Teu poder. Socorre hoje nossos corações, ó Deus, para que possamos andar na Tua santa presença. Rogo ao Senhor que nesta manhã, nesta santa assembleia, nesta santa reunião, neste santo lugar, o Senhor fortaleça nossos corações com a verdadeira esperança da salvação, da nossa redenção, da nossa reconciliação, da transformação de nossas vidas. É assim que eu rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, e amém, e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.